Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Jussara, serva de Cristo. Estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouco sobre a Bíblia e sobre coisas que engrandecem a nossa vida como ser humano, como servos de Cristo, como filhos amados de Deus. Como eu falo sempre, eu não sou pregadora, eu não sou pastora, mas eu sou uma apaixonada por Cristo e eu amo a palavra do Senhor e eu estou aqui para falar um pouco sobre a palavra, de tantos ensinamentos que eu já tive nesses 20 anos de vida cristã. Foram muitos altos e baixos, muitas lutas, mas para a honra e glória de Deus eu estou aqui, firme e forte, falando do amor de Cristo, dividindo um pouquinho do que eu sei com você. E hoje eu quero falar sobre as prioridades em Deus. Como nós devemos nos portar para o primeiro lugar, ser o reino de Deus na nossa vida. Então eu vou, como sempre, eu gosto de falar à luz da Bíblia. Eu gosto de trazer a Bíblia para nos ensinar, porque ela é que é a nossa bússola, ela é que é o nosso manual, ela que nos faz entender o que realmente deve ser prioridade na nossa vida. Colunas do nosso caráter, elas são formadas à base da Bíblia. Então, no meu estudo, eu busquei no dicionário o que quer dizer a palavra prioridade. Prioridade quer dizer passar à frente, dar preferência. É o primeiro que ocorre em relação aos outros. Em Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para iluminar os meus passos e luz que clareia os meus caminhos. Então, o que nós aprendemos? Que quando a gente tem a prioridade da palavra de Deus, ela se torna uma luz acesa, uma lâmpada acesa que brilha para iluminar o nosso caminho, para nos ensinar a andar conforme a vontade do Senhor. A Bíblia, ela traz orientações que Deus deseja que tenhamos para quais sejam as prioridades que nós devemos colocar na nossa vida. Então, primeiro, nós vamos conhecer algumas, né? Primeiro, relacionamento com o próprio Cristo. Em Mateus 6, 33, ele fala, Mateus 6, 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Então aqui diz para a gente não inquietar o nosso coração, para a gente ficar em paz e viver o dia. Amanhã é esperança, a gente tem esperança que dias melhores virão. É confiar, gente, é como eu falo sempre, primeiro a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Não adianta, a ansiedade não provém de Deus, não é bom. Então coloque a sua vida perante o Senhor, que Deus vai endireitar tudo que precisa ser endireitado. O segundo, compromisso com a sua família e a sua casa. Em Gênesis 2:24, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa e se tornarão uma só carne. E em Efésios 5, eu vou ler esse porque eu acho ele muito legal, esse texto, muito interessante. Ele nos dá um norte incrível. Efésios 5, 22.
o próprio texto já começa, o lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar, olha só, olha que coisa grandiosa, as pessoas falam muito desse texto, vários questionamentos, né, falando que a mulher não tem que ser submissa, mas entenda, quando você para ler o versículo inteiro, você entende que a ordem não é para a mulher ser simplesmente submissa. É submissa ao homem que é submisso a Cristo. Olha que coisa maravilhosa, que presente valioso que está na Bíblia. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um dê por si também. Ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Gente, esse texto ele é maravilhoso, ele é sublime, né? E ele é um divisor de águas na vida de um homem ou uma mulher que sabem quem eles são em Cristo. Eu vou abrir um parêntese aqui para um testemunho de um casal que eu conheço, que eles dois são, para mim, referência de casal abençoado por Deus e que querem realmente fazer a obra do Senhor, que querem realmente cumprir esse mandamento. A esposa está passando por um problema muito sério de saúde e o marido, sabe, faz realmente esse papel de ser uma só carne, de ser o homem que ama a sua esposa como Deus mandou amar a igreja, e está do lado dela ali o tempo todo, apoiando, sabe, dando força, ajudando. Gente, isso é um referencial nessa geração, porque quantas e quantas histórias a gente sabe de homens que na primeira dificuldade abandonam seus lares com suas esposas, com seus filhos, e deixam as mulheres se virando. Quantas e quantas mulheres são mãe e pai de seus filhos porque não tiveram homens com esse raciocínio, com essa lógica de Cristo na vida deles. Então eu glorifico a Deus por essa família, por hoje, em 2023, a gente ter a oportunidade de ter um referencial, um casal referencial desse, para a gente se espelhar e para a gente falar, é possível sim, isso pode acontecer. Entre tantos e tantos outros que, graças a Deus, eu conheço. Pessoas que são homens e mulheres de Deus e que fazem esse mandamento de Cristo ser verdadeiro na vida deles. Os meus próprios pastores eu considero também assim. São pessoas incríveis que eu amo muito e que eu vejo Deus na vida deles e eu vejo a vontade deles dois serem assim, como esse casal. Eles cuidam e tratam e ensinam os filhos dele da forma como Deus pede. E é muito bom a gente ter esses referenciais, porque a gente entende que a gente não está no caminho errado, a gente está no caminho certo, a gente precisa prosseguir. E é isso. E em prosseguir, vamos lá para o nosso terceiro. Agora eu vou falar
Não, calma aí, gente, que falta um. Compromisso. Ah, não, falta ainda dentro da família, falta dos filhos. Que em Salmo 127:3 diz, que inclusive entra até o caso agora que eu falei dos meus pastores, né? Que eles fazem corretamente esse papel. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, né? Então eles criam realmente os filhos dele dentro da palavra do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Sabe, a Bíblia diz, ensine o seu filho no caminho de Cristo, desde criancinha, para que mesmo quando ele for adulto, ele não venha se desviar. E hoje eu posso ver claramente esse casal fazendo isso. É uma referência nessa geração para a minha vida e para a vida de muitos que tenham a chance de conhecê-los. E agora eu vou falar com os parentes. Em Ruth 1, mostra o respeito que a nora teve com a sogra. Mesmo o marido tendo morrido, né? Ela decidiu ficar com a sogra. A sua vida é a minha vida, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Mas por quê? Porque ela via Deus, ela via o testemunho da sogra dela e ela falou, é isso que eu quero para minha vida, eu quero ser como essa mulher. Então eu não posso abandoná-la. E um outro aspas que eu quero abrir aqui é que sejam amigas das suas sogras, dos seus sogros, sabe? Uma coisa muito boa é você ser amigo dos seus familiares, das pessoas que te adotaram como família. Entendeu? Eu amo todas as sogras que eu tive, eu sou amiga de todas elas. E foram pessoas muito importantes na minha vida que eu vou levar para minha vida inteira. Sou amiga de todas elas, falo com a maioria até hoje. E, gente, é muito bom você ter esse tipo de amizade, sabe? É um carinho, é um respeito, mesmo que o relacionamento não tenha dado certo no meu caso, mas ficou o carinho, ficou o respeito, ficou a amizade, ficou a vontade de estar junto novamente. Isso é muito legal. Eu sou suspeita, eu amo as minhas ex-sogras. Tem até uma cunhada que era sogra também, que é maravilhosa, que eu amo, que é a Danda. E é benção, é minha amiga, sabe? Então, tentem, cara, o tempo todo se dar bem com as pessoas, porque da vida a gente não leva nada. E o que fica é isso. É o carinho, o respeito. No âmbito profissional, você tem que honrar os seus compromissos, tem que honrar tudo que chegar até você, não lance fora, sabe? Se você conseguir fazer, faça com excelência. E se não conseguir, seja honesto. Não dá pra mim. Passa para outro. É muito mais honesto, muito mais íntegro da sua parte agir assim. Em 1 Tessalonicenses fala sobre isso. Vou ler aqui rapidinho, porque eu gosto de estar sempre dentro da Bíblia, né? 1 Tessalonicenses, calma aí que vai chegar. Aqui, Tessalonicenses 4. Primeira Tessalonicenses 4, 11 e 12 diz: E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Seja honesto, seja íntegro e a paz vai vir para a sua vida automaticamente. E o último e não menos importante, né? É você ter compromisso com as coisas de Deus, com as coisas da casa do Senhor, com seu compromisso na igreja. Tem um texto também, vou ler de novo, calma aí, gente. Colossenses.
Colossenses 3,13 diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também foste chamado em um só corpo, e seja agradecido. Gente, esse texto é muito bacana porque ele fala sobre suportar o outro. Suportar o outro não quer dizer simplesmente somente tolerar o outro, mas significa também você ajudar o outro. Às vezes o problema que você está passando é sério, é grave, mas quando você para conversar com seu irmão, você vê que talvez o dele seja até pior do que o seu. Então, a sua palavra de carinho, de ajuda, de força, vai atingir o coração do seu irmão. E assim ele também vai ter oportunidade de saber que você também está passando por algo, e ele também vai ter oportunidade de trazer uma palavra de bênção para a sua vida. Então, suportar nesse sentido aqui é do suportar sim, do tolerar, porque nós somos irmãos, somos o corpo de Cristo, nós somos falhos, pecadores, e a gente tem que ter essa consciência, mas também é de suportar em amor, é de trazer a paz que excede todo entendimento para a vida do outro, mesmo que a gente não tenha essa paz, mas a gente precisa ter essa consciência. E assim a gente conseguir realmente alcançar todas as prioridades que Cristo quer para a nossa vida. Quando a gente segue essas regras de prioridade, a gente consegue realmente fazer o que a palavra diz, que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor se cumpra na nossa vida. Então, essa palavra que eu quero deixar para você é que você dê prioridade às coisas de Cristo. Aprenda a dar prioridade para as coisas de Cristo e as coisas vão se organizar completamente na sua vida. Tá? Um abraço, graça e paz e até o próximo vídeo. Tchau!